Vamos seguindo aqui, olha só. O PSDB está aguardando a notificação da Justiça para afastar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, da presidência da sigla, viu? De acordo com as últimas informações, o partido vai recorrer da decisão que pede uma nova eleição nos próximos 30 dias para colocar uma nova pessoa no cargo. A decisão de afastar Eduardo Leite aconteceu após uma ação movida pelo também tucano, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Eduardo Leite teria prorrogado o próprio mandato de maneira irregular. Sendo assim, além de anular o mandato, a Justiça determinou que ainda todas as decisões tomadas por ele desde fevereiro deste ano sejam invalidadas. Senhores, nós estamos falando aqui de uma decisão de primeira instância, né? Que cabe, obviamente, recorrer, certo? Cabe recurso, inclusive o próprio partido está fazendo isso. Segundo o que eu conversei com um dos grandes aliados aí de Eduardo Leite, eles veem isso como uma movimentação e um factoide político utilizado pela uma ala oposta de Eduardo Leite, que é capitaneada hoje pelo próprio prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que era aliado de Dória. Não sei se vocês lembram, na época das prévias do PSDB, o Orlando Morando realmente era muito próximo do Dória. Isso aí não vai dar em nada, pelo que a gente apurou. Não vai dar em absolutamente nada, mas cria um factoide. O Eduardo Leite não foi retirado, é importante a gente destacar isso, ele não foi retirado da presidência do PSDB. Eu vi até algumas notícias, talvez uma parte da imprensa tenha caído nesse erro. Ele não foi retirado da presidência do PSDB. Ele simplesmente recebeu uma ordem para convocar uma convenção em 30 dias. Só que esse processo convencional, ele é dividido em municipal, estadual e nacional. Eles já estão em processo de convenção. E a convenção nacional está marcada para o mês de novembro. Então seria aí talvez um gap de... Vai dar na mesma praticamente. Dias. Vai dar praticamente na mesma. Ou seja, o processo convencional já está acontecendo. É mais factoide, não é não? Ou seja, o PSDB sendo PSDB. Tucanos se digladiando e destruindo o partido por dentro, porque nada explica esse tipo de situação via público dessa forma, só arranha ainda mais a imagem do partido, que já está muito ruim com a sociedade. O PSDB veio de uma derrota histórica, o pior desempenho da história do PSDB na última eleição. Então, nem isso foi suficiente para pacificar internamente o partido e tentar encontrar um rumo. Isso é um dos pontos que explica o processo político brasileiro nos últimos anos, inclusive a ascensão do bolsonarismo no vácuo do campo antipetista, é a fragmentação e a ruptura interna do PSDB, que não conseguiu cumprir o seu papel de liderar a oposição ao, então, governo do PT e perdeu as condições de conexão com a sociedade, com a parcela da sociedade que deseja uma alternativa ao PT. Esse tipo de episódio, infelizmente, é mais uma demonstração de que o PSDB ainda não está perto de se reencontrar agora, com a sua vocação de fazer nada oposição. Me tira da cabeça a seguinte frase: o Aécio vem aí. Nada me tira essa frase, Nelson. O Paulinho, o PSDB é o seguinte: se unir todos os membros do PSDB, se ele conseguir conglomerar em unidade todos os seus filiados, os seus políticos, os seus candidatos, toda a turma do PSDB, se eles conseguirem se unir, talvez tenha jeito do PSDB voltar a ser uma grande força partidária nacional. Agora, do jeito que está, em vez de se unir, o PSDB cada vez mais se desune, a gente vê uma contradição gigantesca até nos diretórios. O diretório municipal parece que vai para um lado, o estadual parece que vai para o outro, já é diferente do diretório nacional, e tudo isso, nessa notícia que a gente está comentando, na contramão do que deveria ser, porque o Eduardo Leite, na minha opinião, poderia ser o grande nome de reconstrução. É jovem, é uma nova liderança, ele oxigena as ideias do partido, e ele poderia ser uma aposta do partido para essa reconstrução. E justamente ele, que poderia ser aquele que levantaria o PSDB, está sendo atacado pelos seus partidários. Agora... E tem um detalhe, isso assim, só faz o PSDB se desfragmentar a ponto de que no estado de São Paulo, por exemplo, a gente vê assim uma fuga gigantesca dos filiados, maior parte sendo acolhida prefeitos, vereadores, e a maior parte sendo acolhida pelo PSD do Gilberto Kassab. E pelo jeito que as coisas vão, sequer vai ter candidato a prefeito na capital de São Paulo. Não, isso não vai, né? A maior cidade do Brasil, um lugar que sempre
teve uma presença muito marcante e importante do PSDB, e o partido não vai conseguir sequer lançar um candidato a prefeito. Agora, o modelo é sempre o mesmo, né? Briga e vai para a imprensa. Não, é uma ideia genial. Vocês lembram das brigas de Alckmin versus Serra no passado? Era sempre assim, briga e vai para a imprensa. É uma pena, Paulinho, uma pena você Mas ver... era uma briga diferente, né? Era diferente, era uma briga Quando começou, Fê? gostosa de você Não, mas ver. Era agora- agradável. Era agradável, era uma... Era mais poder, pelo menos, né? Porque agora, convenhamos, é tipo duas facções de torcidas organizadas do Bangu Não. se brigando entre si, né? Havia uma disputa do governador com o prefeito, né? Do ex. Era outro nível, outro nível. Agora Uma disputa. torcida organizada do Bangu, tentando brigar entre Fala si. assim, maninho. Mas O Paulinho fica triste com isso, viu? O Paulinho fica chateado. Mas fico triste, Paulinho. Eu fico triste pelo seguinte: é um partido que tinha uma relevância, tinha uma certa importância na discussão de projeto para o Brasil, e agora, quando a gente ouve no PSDB, é briga, conflito interno, é nada, né? Eu que sou um ideário de partidos fortes, né? Porque eu acho que a política só vai para frente quando a gente tem partidos fortes, e eu vejo um partido que tinha a importância do PSDB se perder, eu fico realmente chateado. Gente,